Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome para dar seguimento às nossas tarefas de estudo. Agradecemos, Senhor, a Tua presença e a presença dos Espíritos que nos ajudam nesse trabalho. E rogamos, Senhor, que essa Tua maravilhosa influência possa envolver-nos a todos nós aqui presentes na reunião. E também, Senhor, os companheiros do grupo que não puderam chegar até a reunião na noite de hoje, onde quer que eles estejam, que eles também possam ser influenciados por essa maravilhosa vibração do nosso estudo. Também, Senhor, pelos nossos familiares, parentes, amigos, conhecidos e todos aqueles que nos são mais caros. Por último, Senhor, rogamos pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Senhor, nosso país anda um pouco complicado com relação às pessoas mais carentes. Que os governadores, que os dirigentes do país atuais, que eles possam olhar com mais carinho o povo mais sofrido, que passa por mais dificuldades, Senhor. Também pelo nosso planeta que continua, que passa por problemas bastante graves, inclusive, Senhor, com guerra. Então, meu Senhor Jesus, rogamos que a Tua bênção envolva a todos nós, a todos eles e o nosso planeta de forma geral, a fim de que a paz reine em nossos corações e nós consigamos superar as dificuldades do nosso planeta e da nossa vida. Sendo assim, nesse estado de paz, harmonia e tranquilidade, pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso trabalho da noite, rogando que a Tua paz e a Tua bênção permaneçam em nossos corações, estejam conosco, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Não pretendeu de certo estabelecer como princípio absoluto que cada um devia despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão, nem ser orgulhoso, honrar a seu pai e sua mãe. Mas não tinha verdadeira caridade. A sua virtude não chegava até a abnegação. Isso o que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio. Fora da caridade não há salvação. As consequências dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ao demais, a condenação do trabalho que a pode granjear, consequência absurda, que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é a lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem, que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo,
dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce incessantemente, preciso se faz aumentar a produção. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos os obstáculos materiais que os superam e tornadas mais rápidas as comunicações. Para trabalho que são obras dos séculos, teve o homem de excluir os materiais até as entranhas da terra. Aliás, extrair. Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Não para os levar a sério. Precisa-se não mas cadê? Procurou na ciência os meios de os executar com maior segurança e rapidez. Mas, para os levar a efeito, precisa de recursos. Necessidade fê-lo criar a riqueza, como fez descobrir a ciência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem, lhe amplia e desenvolve a inteligência. E essa inteligência que ele concentra, primeiro, na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisas. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Então, é só. O texto nos demonstra, pessoal, que não é dar tudo, sair tudo e seguir Jesus. Só a gente utilizar a riqueza de forma positiva, porque olha só, a riqueza é neutra, a gente sabe. Assim como qualquer instrumento, por exemplo, a faca é um elemento neutro. Nós podemos usar a faca tanto positivamente falando, quanto negativamente falando. A gente pode usar a faca na cozinha para cortar os nossos alimentos, mas pode usá-la para assassinar uma pessoa. Então a riqueza também é um elemento neutro, que pode fazer com que a gente ajude e pode fazer com que a gente destrua. O problema é o uso, pessoal. O uso, ou seja, o mau uso destes elementos que vão fazer se a gente pode elevar os nossos espíritos ou atrasar ainda mais. Então, o que Jesus disse para o moço aqui, que a gente leu esse texto na reunião passada, é que ele devia deixar tudo, vender tudo que tem e vem e segue-me. Querem dizer que ele não precisava deixar a riqueza. O que ele precisava fazer era usar a riqueza para a ajuda do próximo. E sendo assim, ele estava seguindo Jesus. O problema, meus amigos, é que muitas vezes nós interpretamos as palavras de Jesus de forma errada. E aí o moço ficou triste. Pô, vou deixar toda a minha riqueza e tal, não sei o quê. Não precisava. Aliás, não precisa. Repito, não precisamos. O que a gente precisa é usar desse elemento, que é neutro, e dar atividade para que o resultado seja positivo. Isso eu estava conversando com o Valdirene há poucos instantes, antes de começar a reunião, que a gente tem que semear o bem. Semear. A gente estava falando a respeito do nosso estudo. O que é que a gente faz? Joga a semente. Ela estava me falando. No grupo são 16 pessoas lá no grupo. Lá de Jesus. Né? Do grupo lá. E quem que participa desse grupo? Só nós 5 aqui. O resto não participa. Ou seja, teve uma época que estava só eu e o Valdirene. Mas e o que foi que aconteceu? A gente insistiu, está semeando. Ó, uma hora já tem 3 pessoas, aliás, mais 3 pessoas que se encaixaram no grupo que estão repetidamente participando. Ou seja,
tomaram posição de que esse trabalho é um trabalho extremamente importante para todos nós que estudamos a doutrina, porque a gente percebe, já percebeu, que o estudo é algo extremamente importante para o nosso aperfeiçoamento. Eu costumo repetir nas nossas reuniões que, né, aqui nesse evangelho que nós estamos estudando, capítulo 6, nós já passamos por lá, do Consolador, diz o seguinte, o Espírito de Verdade: espíritas, essa repetição, eu costumo repetir isso muito, é muito importante. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos, eis o segundo. Ou seja, a importância de amar e instruir é extremamente grave, extremamente importante, para que os outros trabalhos da doutrina possam se realizar. Sem o amor e o estudo, o resto do trabalho não acontece. Porque para participar de um trabalho mediúnico, eu tenho que estudar. Em especial o livro dos médios. Para participar desse estudo aqui, a gente já tem uma certa condição, já tem um estudo. Para a gente participar do estudo de evangelização, precisa. E do trabalho social, todo o trabalho do centro espírita requer estudo. Para que a gente não faça as coisas às cegas. Então, meus amigos, a gente acaba de saber de que a gente pode seguir Jesus usando aquilo que a gente tem de melhor, que são as nossas riquezas, os nossos talentos. Se a gente não é rico, materialmente falando, em uma das reuniões anteriores, o Nonato disse, não, mas a gente não é rico de dinheiro, mas é rico das bênçãos de Deus. O Igor está entrando. Então, meus amigos, é isso que nós temos que fazer. Nós somos ricos. O problema é que a gente não percebe isso. A nossa riqueza não é material, mas tem a outra riqueza que é muito mais importante, que é a riqueza moral, de conhecimento, que a gente pode usá-la para o nosso aprimoramento e aprimoramento das pessoas que estão em nossa volta. Boa noite, Igor. Mais alguém quer comentar o que foi falado e lido? Boa noite, meus irmãos. Grande Igor, boa noite. Qual o tema, qual o tema hoje aí? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ah, Capítulo certo. 16. Já entendi mais ou menos. Vai lá aí, Valdir. Eu sempre me questionava assim, né? É bom a gente ter dinheiro, gente. A gente trabalha pelo dinheiro, é com dinheiro que a gente vai no mercado, supre as nossas necessidades. Então, eu sempre me perguntava assim, gente, por que todo mundo não dê, todas as pessoas assim, que é honesta, que prega de Jesus, não são ricas? Deveria ser rica. Aí um dia eu ouvi uma palestra no YouTube a respeito de Chico Xavier, né, dizendo que Chico Xavier, nessa encarnação, ele, ele já veio mesmo para ser pobre. Tanto é que ele ajudava, os espíritos ajudavam ele, né, e ele ajudou outras pessoas, colegas dele, passarem em concurso, mas ele mesmo nunca conseguiu passar em nenhum. Não conseguia. Né? O pai dele vendia bilhete de loteria e ele nunca conseguiu ganhar nenhum centavo. E aí a pergunta que não quer calar é: por que esses espíritos tão iluminados não ajudaram o Chico a sair daquela situação de pobreza que ele conviveu muito tempo, não é? Aí a pessoa que estava dando a palestra explicou o seguinte no YouTube, vou procurar essa palestra para dizer para vocês. É porque era necessário ele viver daquela forma. Porque se ele tivesse poder aquisitivo, tipo, ele se formou numa faculdade, ele tinha um emprego que era muito bem remunerado, poderia ser que muitas pessoas não iam dar crédito na mensagem dele. Ia dizer que as mensagens dele
era devido o saber dele, tipo, o grau de instrução que ele tinha, o nível facultativo que ele tinha. Então, ele veio para ser exatamente como ele foi. Essa era a missão dele, ser pobre, e toda a ciência, todo o conhecimento que ele passou, que ele escreveu 400 e alguns livros, né? Não tô... Então, não tinha nem como dizer que era de autoria do Chico, né? Então, era inegável que tudo aquilo que ele escreveu era de autoria da espiritualidade maior. E, às vezes, eu quero chegar à conclusão que, às vezes, a gente fica nessa busca louca de riqueza, correndo atrás de riqueza, quando Deus diz assim, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Não é a gente ser acomodado, percebem? Não é por isso que eu não vou trabalhar, eu vou ficar aqui. Não, não é isso. É eu ser grato, trabalhar todos os dias, ter gratidão por aquilo que eu tenho, estar em busca de melhoras, mas não ficar nessa neurose, eu tenho que ser rica, eu tenho que ser rica, eu tenho que ser rica. Porque, às vezes, nessa encarnação que a pessoa está vivendo, não é para ela ser rica. Entendeu? Pode ser que ele vai ficar rico na próxima, mas nessa ele está naquela frasezinha, a minha graça te basta. E aí, depois que eu vi isso aí, eu digo, realmente, Chico, não é inegável que todo o conhecimento que Chico transmitiu não tem como dizer que era da cabeça de Chico, não era da espiritualidade maior. Talvez se ele tivesse sido uma pessoa rica, estudada, muitas pessoas iam questionar, não, mas esse conhecimento não veio da espiritualidade, veio do saber dele, né? Mas não tinha como dizer isso. Então é isso. Muito bem, muito bem. Nonato, diga aí, Nonato. Sim, o Valdirene falou muito bem. O Chico, ele veio como uma pessoa simples, pela maior riqueza que uma pessoa pode ter, a virtude moral. Então, ele veio e aplicou essa virtude dentro da íntegra. Ele não teve nenhuma ideia, as ideias dele, ele todo era inspirado, ele veio exatamente aplicar exatamente aquela lei moral para o povo, a população. Um homem que já foi tudo, né? Em reencarnações passadas ele já foi tudo, Chico. Então por isso que ele, no caso aquela médium que disse que o Chico foi recebido no patamar de uma escada evolutiva, acredito também que ele tenha recebido porque ele alcançou essa virtude, ele alcançou esse patamar moral, que ele foi uma pessoa simples, soube exatamente ser usado pela espiritualidade, explorar essa virtude que ele tinha muito bem. Por isso que eu digo, um homem como Chico, é muito poucos os caras que vieram aqui. Hoje eu estava olhando uma palestra de Divaldo Franco, quando ele fala que devemos combater a maldade do ser humano, né? Como é que devemos combater a maldade do ser humano? Como é que, num mundo mal, como é que vamos combater a maldade? Dentro dos valores morais que cada um tem, dando o exemplo. Sem isso aí, já era, não pode. É o amor que é a base fundamental de tudo, de toda virtude. Então, para se mostrar isso aí, tem que se dar o exemplo. Para combater essa maldade que o homem tem, que o mundo tem, é muito complicado. Por isso que diz assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Exatamente dentro desse patamar que o homem tem, que nós estamos vivendo, da maldade do ser humano, que é muito carrasco. Ele só julga, ele julga todo o tempo, condena e pronto. E não acredita. Muitas das vezes, se a gente for passar no crivo, o ser humano, ele acredita muito pouco em Jesus.
muito pouco mesmo. Na prática, não acredita. Então, Chico levou esse patamar até os limites da glória. Ele foi todo o tempo ele conseguiu servir. E isso foi uma dádiva muito gloriosa para todos nós que tivemos Chico aqui no Globo. Foi fiel todo o tempo à espiritualidade, uma pessoa muito, muito digna mesmo. Te digo mesmo, é tão pouco na ponta do dedo que se pode aplicar desses famosos, aí, dessas pessoas, que se pode dizer assim, eu confio na virtude, no caráter dessa pessoa. Tem muitos espíritos aí que são famosos, eu não acredito. Eu coloco à prova ele, porque, sinceramente. Então Chico foi tudo isso que o Valdirene falou. Porque ele veio lançar aquela pedra fundamental que Jesus servir. E quem vem para cá servir não precisa de riqueza. A riqueza maior está dentro dele. É isso aí. Mais alguém? Tá, então, aproveitando que Nonato e Valdirene disseram, o Chico escolheu a missão, a aprovação. Como Valdirene e Nonato falaram, o Chico escolheu a prova da pobreza. Os grandes missionários da humanidade, alguns deles nasceram ricos e deixaram a riqueza para trás para seguir o mestre, para trazer os ensinamentos, os precursores também, trazer os ensinamentos que Jesus ensinou e que Jesus ensinaria mais tarde. Então, eles pediram, porque eles têm a capacidade de escolher a sua aprovação. E o Chico escolheu a da pobreza, que é muito mais fácil da gente, porque não traz nenhum tipo de tentação. Beleza? Então vamos continuar com a nossa leitura. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Resposta: não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza, repartida com igualdade, a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela desigualdade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, admitido desde ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse, por experiência própria, a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro
resultasse de seus esforços e da sua vontade. Não deve um homem ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, sem o que não mais fora senão instrumento passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente, mas, como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutível, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilidade e demonstrar que o uso sabe fazer dela, sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo e acontecendo, além disso, que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido, cada um a possuir por sua vez. Assim, um que não tem nada, tem hoje, já a teve ou terá em outra existência. Outro que agora a tem, talvez não a tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo como é, e a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é para os que sofrem a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. Vou ficar por aqui um pouquinho. Olha só, pessoal. Às vezes, eu vejo muito lá no serviço que tem um grupinho lá do serviço que joga na loteria. E muitos falam que querem ficar ricos e tal, vão ganhar muito dinheiro e tal, jogando na loteria. E uns até dizem assim, bom, se eu ganhar um dinheiro desse, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Eu fico só escutando e olhando. Aí penso cá com meus botões, mas será que vai fazer mesmo? Porque olha só, a prova da riqueza, como diz o texto, é para testar o nosso caráter. Testar o nosso caráter. Quero um exemplo. Um desses que jogam o tempo todo lá no serviço, de vez em quando aparece umas histórias de que algumas pessoas que jogaram na loteria ganharam milhões. E em pouco tempo jogaram fora o dinheiro. Vários outros aconteceram isso. Por que nos mostra esses exemplos? Mostra que tem gente que não merece ter certas coisas. E estes são os casos. A pessoa ganhou, ele me falou que teve um lá que ganhou 120 milhões, sozinho, na Mega. E em poucos anos, 3, 4 anos, 5 anos por aí assim, não tinha mais nenhum tostão. Ou seja, torrou tudo com farra e com mulheres. Logicamente. Um elemento desse não merecia e não merece ser rico, porque não sabe administrar. Outra coisa importante é que por que uns são ricos e outros são pobres? Porque o texto já nos diz que tem pessoas que têm mais capacidade do que outras. Querem um exemplo? A parábola dos talentos. Todo mundo aqui conhece a parábola dos talentos. O que diz lá? O Senhor pegou os seus empregados e distribuiu para cada um deles. Para o primeiro, distribuiu 5 talentos. Para o segundo, distribuiu 2 talentos. Para o terceiro, distribuiu 1 talento. E diz o texto lá, textualmente, para cada um de acordo com a sua capacidade ou com seus talentos. Ou seja, quem tinha mais capacidade, mais talento, recebeu mais. Quem tinha menos capacidade, recebeu menos. E aí a gente percebe o caráter de cada um deles. O primeiro, multiplicou, ou seja, ajudou na criação. Usou a riqueza, logicamente, para o benefício
que estavam em volta. O segundo também. E o terceiro, o que fez? Usou mal o seu talento. Quer dizer, o símbolo, a simbologia diz, usar mal é enterrar. Enterrou o talento, ou seja, está usando mal o talento. E quantas vezes, pessoal, nós não usamos mal esse nosso talento e por conta disso, depois que vamos ter que prestar conta com o Senhor, de acordo com a parábola, nós seremos punidos ou agraciados. Logo. Então, por isso é que existe gente mais rica e mais pobre, porque cada um tem mais capacidade do que outro. E isso é natural por conta da evolução de cada elemento do planeta. Então, nós precisamos estar atentos com relação a esse ensinamento e outros ensinamentos da doutrina, porque nos mostram a realidade dos fatos, a fim de que a gente não se desvie do caminho certo e não venha a sofrer as consequências dos nossos maus atos e das nossas más atitudes. Mais alguém? Eu estava lembrando ontem, teve uma palestra que era justamente sobre a questão da reencarnação, né? Então, cada um de nós já tem um conhecimento, já tem uma bagagem, e aí não ter. Eu antes, quando eu era católica, eu sonhava muito assim, no dia que todo mundo fosse igual, todo mundo, mesmas condições, todo mundo bem, com sua casa, com seu emprego, Mas no Espiritismo a gente aprende que cada um tem o seu tempo, dependendo, nem todos os espíritos foram criados ao mesmo tempo, nem todos têm a mesma quantidade de reencarnação, nem todos têm a mesma bagagem moral, quer dizer, nunca vai acontecer esse momento de estar todo mundo no mesmo estágio, né? Sempre vai ter um que ainda vai estar aprendendo, e Deus é maravilhoso, né? Ele faz tudo como tem que ser feito. Então, a gente, como eu já disse, eu estou muito feliz com o meu atual estágio. Eu não gostaria de ter muito dinheiro. Eu estava dizendo para minha filha que já pensou, quanto mais dinheiro, a prova é mais difícil, né? E eu estou muito feliz com essa minha questão de ser pobre. Eu espero que eu já tenha sido rica em outras anteriores. É isso, é dizer que cada um mesmo, e que a riqueza não é nada de ruim, é coisa boa. Você pode gerar emprego, pode gerar tanta coisa boa, progresso, mas que não é fácil, não. Era isso. Diga, Nonato. É que, como Marlene falou, a riqueza é bom demais. Só que a gente tem que esperar que um dia todos nós seremos iguais mesmo, quando passarmos dessa prova de expiação. Porque se a gente não esperar um mundo melhor, a gente está lutando para quê? Então, a gente tem que esperar, sim, passar por essa prova de mundo de expiação, essa desigualdade, e vencermos. Vencermos para a gente ir para um mundo melhor. Um mundo melhor o quê? É sinal de que nós conseguimos alcançar o patamar. Esse patamar é que todo mundo vai pensar igual, todo mundo vai ter que ter uma coordenação melhor. Então, essa liberdade que nós devemos alcançar é que estamos lutando, principalmente o espírita, porque se não fosse assim, qual seria a vantagem de estudarmos, de conhecermos o nosso melhor para podermos o quê? Crescer. Um dia, como diz a música espírita, um dia todos nós seremos anjos, quer dizer, todos nós seremos iguais, em todas as formas. Então, por isso é que Deus quer que a gente passe a dar oportunidade através da reencarnação, exatamente para isso. Agora, quanto a ser rico aqui nesse mundo, aqui, é triste. Para mim é uma tristeza ser rico, mas que a gente deve cavar exatamente melhores dias, porque a liberdade que é dada para a gente é exatamente para isso. É o respeito pela igualdade.
pela desigualdade. Então, a luta continua, todos nós devemos. Se a gente adquire ou não alguma coisa, é porque nós ficamos devendo lá atrás. E o resgate, aqui no presente, vai nos dar a salvação daquilo que a gente almeja. Se a gente quer ser rico, a gente não alcança porque a gente ficou devendo lá atrás. Tudo é um resgate. A gente só adquire aquilo que realmente a gente consegue resgatar. Se não conseguir resgatar, a gente não adquire. Então, se a pessoa se acha que luta para ser rico, é porque não conhece a verdade. Um dia vai conhecer. Às vezes a espiritualidade até dá uma oportunidade, como esse amigo lá do emprego de Rubinho. Dá a oportunidade do cara ganhar. O cara só faz meleca. Por quê? Porque não conhece a verdade. Não sabe que você, quando adquire uma coisa, você tem que servir, você tem que dar possibilidade de emprego, você tem que dar prosperidade para os outros. E não só para si, porque quem pensa só em si não tá seguindo a Jesus de jeito nenhum. Porque nós estamos aqui exatamente para servir, como fez Chico. Chico serviu e alcançou o objetivo dele. Mas está pensando que ele quer parar aí? Duvido. Ele quer voltar para o umbral, ele quer estar no umbral, ele quer estar se resgatando cada vez mais, porque a conta nossa do passado é muito grande. Então a gente não pode pensar pequeno, a gente tem que pensar todo tempo, pensar nesse progresso, nessa ajuda, nessa união, nessa humanidade, não só de aprender e não botar em prática. Seu Nonato, o senhor realmente disse a coisa certa. Eu acredito que nesse planeta de provas e expiações nós não teremos essa igualdade, mas no futuro, com certeza. Muito bem colocado. Ou seja, nesse planeta. O som de Rubinho está fechado, está desligado. Muito bem, esse mesmo. Nesse planeta a igualdade é impossível. Jamais um planeta de provas e expiações que caracteriza que existem muitos caráteres diferentes, muitos talentos diferentes e a maldade impera, como diz esse evangelho sobre o Espiritismo. Um planeta que a maldade impera é maior número do que a bem. Então é muito difícil. Mas, sabe lá, no planeta de felicidade, no planeta angélico, tal. Aí sim a gente poderia considerar que todos nós seremos anjos do mesmo nível. Muito bem. Mais alguém? Então, vamos continuar. Deploram-se com razão o péssimo uso que alguns fazem de suas riquezas. Olha aqui. As ignóbeis paixões que a cobiça provoca e pergunta-se: Deus será justo dando-as a tais criaturas? Newton entrando. Deus será justo dando-as a tais criaturas? É exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece, pois, o pobre de motivo, assim para acusar a providência, como para invejar os ricos, e estes para se glorificarem do que possuem. Se abusam, será com decretos ou leis sumárias que se remediará o mal. As leis podem de momento mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vem serem elas de duração efêmera,
e quase sempre seguida de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Ou então, meus amigos, às vezes tem gente que pede a prova da riqueza para ver se consegue passar por ela. Olha só. Aí quando chega aqui, ver as facilidades, tudo é fácil. Com dinheiro eu posso fazer uma coisa, eu posso muito. E nesse delírio, a pessoa pode extrapolar no uso. E extrapolando no uso, vai se complicar ainda mais. Aí, quando a gente está no plano espiritual, prestes a reencarnar, nosso plano é reencarnatório, a gente escolhe a prova tal e os nossos mentores dizem assim: você tem certeza de que é essa prova que você quer? Porque os nossos mentores, eles sabem que a gente pode escolher uma coisa que na hora do uso do livre-arbítrio a gente usa de outra forma. Aí a gente diz sim, não é isso? Sim. Aí o camarada vem pro planeta com a aprovação de ser rico. Mas olha só, no plano reencarnatório, o projeto reencarnatório é para que ele usasse a riqueza para o bem, para ajudar, não em benefício só, em benefício próprio, como disse há pouco tempo no NAR. Mas aí o que acontece? Como nós temos o nosso livre-arbítrio e o nosso caráter ainda é meio vacilante, o que acontece? A gente só quer saber dos nossos deleites, da nossa satisfação. Deixa uma porção de gente querendo usar sapato e não pode porque a gente comprou tudo. Lembra? Lembra? Daquilo que eu falei para vocês? Pois é, uma mulher muito rica dos Estados Unidos resolveu comprar 10 mil pares de sapato e alugou só para botar sapato. Imagine 10 mil pares de sapato para usar. Vai, será que tem condição de usar de sapato novo? Aqui, deixa eu lembrar uma coisa para vocês. No nosso grupo participou uma pessoa que não está mais, saiu do grupo. Deve ter os seus problemas. E uma vez me viu fazendo uma palestra aí no Lar de Jesus sobre a caridade. E quando terminou, ela me chamou em particular e disse assim: Rubim, eu tenho, olha só o que ela me disse, eu tenho 50 pares de sapato. Logicamente ela deve ter um pouquinho mais de condição, né? Eu tenho 50 pares de sapato, mas não uso, olha só, não uso, é só para ficar admirando. Eu digo, nossa. Aí a gente conversa e tal, ela já não é bem assim, tal. Mas ela me disse isso. E de repente nós aqui também que estamos participando da reunião, a gente tem o conhecimento, como disse Marlene, como disse Renato, e às vezes a gente tem uma roupinha no guarda-roupa que não usa, mas também não dá. Aí quando alguém diz assim, dá essa roupa aí, a gente, não, eu vou usar, agora eu estou pensando em usar, não sei o que. Aí fica lá. É um apelo nosso. Isso pode acontecer com qualquer um de nós que está aqui na reunião. Qualquer um de nós que está aqui na reunião. Então, meus amigos, para a gente perceber que a gente não é tão bonzinho assim como a gente imagina. Se a gente for colocar na ponta do lápis, todas as nossas qualidades, escrever, e todos os nossos defeitos, e a gente nunca fez isso. Eu duvido que algum de nós já fez isso aqui. Não, vou escrever aqui no papel, numa coluna vou botar os meus defeitos, na outra coluna as minhas qualidades. Nunca se faz. Por quê? A gente tem medo
de que os defeitos sejam maiores do que as nossas qualidades. E a gente fica com vergonha da gente mesmo. Imagina. Porque a gente é imperfeitíssimo aí. A gente tem o conhecimento, Leonardo acabou de falar ainda agora. A gente tem o conhecimento, mas o problema é a hora da prática. Que o Marlene também já falou isso pra gente. O problema é a hora da prática. A gente conhece. Já começou a praticar algumas coisinhas, mas tem outras que a gente... Oh meu Deus, a gente diz assim, oh meu Deus, me desculpa que essa aqui eu não posso deixar de fazer. Não, é assim. Nós somos assim. Mas é assim mesmo. A gente tem muitas encarnações para resolver os nossos problemas. Agora, a gente não pode ficar demorando muito. Você tem que começar a pensar, não, eu tenho que me apressar, porque eu estou muito longe da perfeição. Ainda tem muita coisinha boa, que ainda estou muito arraigado e não consigo largar. Beleza, meus amigos? Quem mais quer comentar alguma coisa? Então, meus amigos, é isso. Vamos ler só mais um pedacinho para a gente encerrar a nossa conversa de hoje. A verdadeira propriedade, instrução dos Espíritos. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra o seu lugar, aliás, do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente usufrui. Que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo. Tudo o que é de uso da alma, da inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Isso o que ele traz e leva consigo, porque ninguém lhe pode arrebatar, porque lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, visto como o que tiver adquirido em bem resultará na sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis desse país. Não se preocupa com os que ali seriam inúteis. Procedem do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo o que lá os possais servem. Então, meus amigos, olha aqui. Ou seja, tudo que a gente usa aqui, nesse planeta, a gente vai deixar. Riqueza, carro, casa, filho, marido, esposa, vai deixar tudo, inclusive o corpo, que não é daqui, não é nosso. Esse corpo é só empréstimo. É só empréstimo. E se é só empréstimo, vai chegar uma hora de que esse corpinho que a gente tanto cuida, vai dizer, ó, tá, perdeu a validade. Se perdeu a validade, vai ter que ser jogado fora. Então, nada do que a gente pode tocar nos pertence. O que nos pertence é apenas as qualidades. E essas qualidades nós levaremos. Aliás, os nossos defeitos também, porque são elementos morais. Agora, tudo que tem relação com matéria vai ficar e ninguém pode, é da lei. Ninguém pode levar nem um pedacinho. Não, eu quero levar minha riqueza no caixão, enterra junto. Pra quê? Não vai adiantar de coisa nenhuma. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Até pode, Rubinho. Até pode a pessoa se apegar tanto ao bem material que fica virando bicho depois, quer voltar, quer, não, deixei minha terra lá. É conscientização. Enquanto a pessoa não se conscientizar
que ele não pode se apropriar de um bem que não é dele, que não pertence a... Aqui a gente só apenas administra. Se administrou bem, tudo bem. Adquire valores morais. Se não adquiriu nada, fica com nada. Não tem jeito. E as pessoas têm que se conscientizar disso. Principalmente o espírita. Se ele não se conscientizar disso, ele está muito longe da realidade. Muito bem. Mais alguém? Bom, então é isso. Já que ninguém quer comentar mais nada, então é isso, meus amigos. Então, o estudo de hoje foi muito proveitoso para que a gente pudesse refletir. Aliás, todos os estudos do Evangelho, da Bíblia que a gente faz comentário, tem muitas reflexões para que a gente possa colocar na nossa vida, no dia a dia. E essas reflexões vão nos ajudar, vão nos fornecer bases sólidas para que a gente possa conduzir a nossa vida de forma digna, ajudarmos os espíritos superiores. Então tá aí, ó, o conhecimento está chegando. A gente vai assimilando e precisamos pelo menos tentar colocar em prática esses ensinamentos. É certo que alguns a gente já coloca, mas tem outros que a gente precisa também nos movimentar para esse trabalho, a fim de que a gente não perca, né, o caminho traçado perfeito para nós. Mais alguém? Muito bem. Já que ninguém quer mais comentar nada, vamos pedir para alguém fazer a nossa prece de encerramento. Quem se habilita? Posso fazer. Vamos, pessoal. Vamos entrar em sintonia com o nosso Divino Mestre Jesus. Agradecer por estarmos aqui participando desse estudo. Agradecer ao mentor desse estudo, aos nossos mentores espirituais. E pedir que cada vez que a gente adquira um conhecimento, que a gente põe em prática no nosso dia a dia, na nossa família, no local que a gente trabalha, sempre tendo a certeza de que o exemplo arrasta multidões. Vamos pedir também paciência, resignação, fé, coragem para todos, para toda a humanidade. Vamos pedir pelos irmãos que estão nas ruas, nos presídios, nos hospitais, precisando de consolo, precisando de força, de luz. Vamos pedir também pelo nosso país, pela paz no planeta, para que essas guerras todas acabem. Pedir que a cada dia mais e mais irmãos possam entender a importância do amor a Deus e ao próximo, e a importância da prece nas nossas vidas. Tenhamos um bom final de semana. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. E Lucas. Boa noite, pessoal. Bom final de semana e até a próxima. Um abraço para a Lei. Ela está bem pertinho de mim aqui. Abraço. Então tá.